Neste momento, gostaríamos de cumprimentar todos os ouvintes e irmãos com a paz do Senhor. Desejamos que, através deste aparelho da Rádio 105 FM de Salete, venha alcançar os vossos corações. Queremos que você também, através deste aparelho que estamos transmitindo, este culto, você venha ser alcançado por Deus. Nós desejamos que também você venha participar dos nossos cultos, das nossas reuniões na igreja de Salete, que é das 18h30 até as 20h30, sábado e domingo, feito os cultos aqui em Salete. E também o nosso pastor presidente, pastor Adilson Leonel, deseja que a paz de Deus esteja em vossos corações, que Deus venha alcançar as vossas vidas através deste aparelho, que Deus venha abençoar os vossos corações, porque sabemos que Deus sempre tem uma palavra para nossas vidas. E também eu gostaria de ler convosco a palavra do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 9 e versículo de número 11. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 9, versículo 11, que está escrito: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os meus olhos e disse: lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e voltei a ver. Glória a Deus. Diante desta palavra linda e perfeita, eu gostaria de declarar para você que Deus sabe da nossa situação, sabe das crises que estamos enfrentando, mas uma das línguas mais faladas do mundo, a língua mandarim, língua chinesa, dizem que a palavra crise, diante da língua chinesa, que é uma língua tonal, cada palavra que tem o seu tom, seu significado, e a palavra crise significa oportunidade. Diante das crises que estamos enfrentando com esta pandemia, sabemos que Deus, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, vai falar conosco esta noite, porque sabemos que a palavra de Deus é perfeita, é linda, é pura, é santa, ela é apta para redarguir, para corrigir. E sabemos que Deus, através do seu evangelho, através de Jesus Cristo, através dos seus evangelistas, tem escrevido esta palavra do capítulo 9 do evangelho de São João, quando os discípulos interrogaram a Jesus, dizendo: mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou foi os seus pais para que ele nascesse cego, porque era um cego de nascença? Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos, olhou para os seus discípulos e disse: olha, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Ele nasceu cego para que o Filho de Deus seja glorificado nele. Jesus, tendo dito estas palavras, disse que era necessário que o homem fizesse todo o seu trabalho de dia, porque a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Então, quando Jesus Cristo estava falando essas palavras, de repente, Jesus olhou para aquele cego e, aproximando-se do cego, a Bíblia diz que ele cuspiu na terra e fez lodo e untou os olhos daquele cego. Parece que, se nós olharmos pelo lado literal, pelo lado singular, parece que está completamente diferente do nosso jeito de pensar. Porque nós queremos que Deus, que Jesus Cristo faça milagre às vezes na nossa vida, da maneira que nós pensamos, mas não é justamente da maneira que nós pensamos, mas é do jeito dele, da maneira dele. Então Jesus Cristo fez uma coisa, parece completamente diferente. Ele poderia ter feito da seguinte forma: se nós
que quiséssemos ajudar a Jesus, se tivéssemos esse direito, nós dizer, Jesus, simplesmente o Senhor coloque as mãos sobre esse cego para que ele fique curado. Mas não, ele fez da maneira que ele achou que era perfeito. Porque quando ele olhou aquele cego, ele pegou, ele cuspiu na terra, fez lodo, e com o lodo daquele barro que ele fez, ele colocou nos olhos do cego. Mas não bastou para que o cego enxergasse ainda. Ainda Jesus deu uma ordem para ele, disse, olha rapaz, para que você seja curado, você vai no tanque de Siloé, no tanque daquele homem que é enviado, você vai lá e lava-te. E a Bíblia diz que ele foi e lavou os seus olhos, e quando ele voltou vendo. E quando ele voltou vendo, algumas pessoas ficaram preocupadas com aquele homem. Diz, mas rapaz, como é que é este negócio? Você está glorificando a Deus, você está nos dando glórias a este homem chamado Jesus Cristo aí, mas quem que é que te abriu os olhos? Porque nós sabemos que tu és cego de nascença. Quem que te abriu os olhos? Ele disse, foi o homem chamado Jesus. Quando o homem chamado Jesus entrou na minha vida, ele fez completamente diferente. Eu era um homem que não enxergava nenhum palmo diante do meu nariz, mas quando este homem chamado Jesus entrou na minha vida, ele mudou por completo a minha vida. Eu não enxergava nada, eu tinha dificuldade, tudo que estava na minha frente eu não podia enxergar, eu não sabia a fisionomia de ninguém porque eu era cego de nascença, era um homem completamente com os olhos obscuros, não tinha como enxergar. Mas quando ele entrou na minha vida, quando ele se aproximou de mim, ele mudou por completo a minha vida. E nós sabemos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que todas as pessoas diante de Deus não enxergavam, espiritualmente falando, não enxergava nada em nossa frente, porque todas as bênçãos de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, das 5 dispensações que Deus dispensou para o povo de Israel. A primeira dispensação chamava-se inocência, a segunda consciência, a terceira patriarcal, a quarta governo humano e a quinta a lei de Moisés. E todas estas dispensações foram anuladas, foram freadas, foram barradas, foram dissipadas. Agora Deus começa a fazer um plano maior. O escritor aos Hebreus diz que não foi com ouro, e o apóstolo São Pedro diz que nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então as bênçãos de Deus eram somente para o povo de Israel, mas rejeitaram todas as bênçãos de Deus. Deus se apresentou como Deus o Pai, eles rejeitaram. Deus se apresentou como seu Espírito Santo, eles o rejeitaram. Deus se apresentou para o povo de Israel como Jesus Cristo Todo-Poderoso, e eles rejeitaram também. Então Deus começa a fazer uma forma maior, uma coisa diferente, que então quando Jesus se apresentou diante daquele cego, o cego não estava enxergando a Jesus de maneira nenhuma, mas quando Jesus curou aquele cego começou a glorificar a Deus em alta voz, porque ele era cego, mas não era mudo, ele era cego, mas ele conseguia falar, mas de repente ele começou a gritar em alta voz o nome de Jesus Cristo e dar honras ao nome de Jesus Cristo, e as pessoas disseram, mas rapaz, como que está dando glória a este homem pecador, este homem chamado Jesus? Ele disse, olha, será pecador? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego, e quando este homem chamado Jesus entrou na minha vida, ele mudou por completo a minha história. As pessoas podiam me chamar de cego, podiam me falar tantas coisas erradas em minha vida, mas agora eu não sou cego mais, porque o homem chamado Jesus mudou a minha história, mudou por completo a minha vida. Hoje eu não sou cego mais, hoje eu
consigo enxergar todas as coisas. Hoje eu vejo a fisionomia do meu irmão. Hoje eu vejo como meu pai é, como a minha mãe é, como que são os meus irmãos. Porque quando o homem chamado Jesus entrou na minha vida, ele mudou a minha história. E é para mim, para você também esta palavra esta noite. Quando Jesus entrou na minha vida, entrou na tua vida, foi para mudar, foi para transformar, foi para fazer algo completamente diferente, algo que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, mas nós cremos que através da sua palavra, que quando Jesus entrou em nossa vida, foi para mudar a nossa história. Foi para fazer algo completamente diferente. O homem chamado Jesus, aquele cego disse, era um homem cego de nascença, um homem que muitas vezes andava no caminho e as pessoas ficavam preocupadas com ele. A Bíblia não diz, mas nós acreditamos que aquele homem tinha uma capa, que ele podia ter escrito atrás da sua capa: ora, eu sou cego de nascença, que todas as pessoas que passavam por ali podiam dar esmola para ele, podia falar: olha, este homem é cego de nascença, olhe como que é os seus olhos, olhe como que é a sua fisionomia, olhe como é ele, a diferença que ele é de outras pessoas, porque ele não consegue enxergar nada, e as pessoas ficam preocupadas com aquele homem, mas de repente, ele podia ter dito: olhe, eu posso deixar essa minha capa, que é a minha identidade, que está me identificando aquilo que eu era, porque se eu era cego outrora no passado, agora eu não sou mais, porque o homem chamado Jesus entrou na minha vida, ele transformou a minha vida por completo. Eu não conseguia enxergar nada, eu não conseguia ver nada, mas ele entrou na minha vida para transformar por completo. As pessoas não podem mais chamar eu de cego, não, porque agora eu estou enxergando, eu estou vendo, eu estou percebendo que as coisas são diferentes, porque Jesus está na minha vida. Se Jesus não estivesse na minha vida, sem dúvida nenhuma, eu era completamente cego, espiritualmente falando, eu não podia enxergar nada, eu não podia ver nada, tudo estava completamente escuro na minha vida, tudo completamente diferente, algo completamente errado estava na minha vida, porque eu não estava enxergando lá na frente das coisas espirituais, mas agora eu tenho uma visão completamente perfeita diante de Deus, porque entrou na minha vida este homem chamado Jesus, e eu quero que entre na tua casa, que mude os teus negócios, que o teu casamento seja uma bênção diante de Deus, que eu quero te apresentar o homem chamado Jesus, o homem que veio para transformar, veio para mudar, veio para fazer milagre em nossas vidas, veio para fazer algo tão grande, tão maravilhoso, tão lindo e tão perfeito, porque é este homem chamado Jesus que eu quero te apresentar para você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. O homem chamado Jesus, o homem completamente perfeito, um homem que não tem falha, não tem fraqueza, não tem problema que ele venha resistir, não tem crise financeira, crise política, crise moral, crise social, qualquer tipo de crise diante dele, porque ele é a solução do problema, ele é aquele que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. O homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus, quando entra em nossa história, ele veio para transformar, para mudar, para fazer algo tão lindo e tão perfeito, que muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, ficamos preocupados com tantas coisas que enfrentamos todos os dias. Às vezes começamos a pensar no dia do amanhã, e todo o mundo por completo estão preocupado com o amanhã. Não existe a maior preocupação na terra como o dia de amanhã. Eles ficam dizendo: se hoje temos esse problema do coronavírus, mas o amanhã como que vai ser?
Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que se o homem chamado Jesus estiver na tua vida, não tem coronavírus, não tem pandemia, não tem nada que venha enfrentar de frente com este homem. Porque um dia a Bíblia diz que Nabucodonosor, que pensava que era alguma coisa, para que queria enfrentar com uma luta de braço com a Jesus Cristo, um dia ele estava no seu palácio dizendo: não é esta grande Babilônia uma das 7 maravilhas do mundo, que eu construí para a glória eterna da minha magnificência? E quando ele estava se exaltando diante daquela maravilha que ele tinha construído no seu palácio, Deus se apresentou perante Nabucodonosor e disse: Nabucodonosor, tu não desses glórias para mim, tu vai comer capim com os animais, e vão te crescer pelo, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, para que tu conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o mundo dos homens, e o dá a quem quer. Naquele exato momento, um dos maiores homens da história, um homem chamado Nabucodonosor, que tem o seu nome no caldaico, que significa Nebo, que protege a tiara, que tem o seu nome no babilônico, que significa Nebo, que protege o marco divisório. O Nebo protege a fronteira. Este homem que pensava que era grande, Deus fez ele pastar com os animais, fez ele sair do meio do trono para ir pastar com os animais. Mas Deus pegou um homem que estava diante dos animais, diante das ovelhas, e exaltou e colocou no trono, chamado Davi, um homem pequeno que Deus tirou para transformar e colocar no trono, e pegou um homem do trono e fez pastar com os animais, porque Deus tem esse privilégio de fazer, tem esse prazer de fazer na vida do homem, de transformar, de mudar a história. Eu não sei o que é que você está enfrentando agora, qual o teu problema, se é de ordem moral, financeira, se uma crise que você está enfrentando no teu casamento, se é a crise que você está enfrentando na sociedade. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você colocar na tua vida Deus na frente dos teus negócios, o homem chamado Jesus na frente de tudo da tua vida, as coisas de hoje em diante vão mudar, vão ser transformadas, vai ser completamente diferente, porque o homem chamado Jesus veio com essa intenção na vida de transformar as nossas vidas. O homem chamado Jesus, somente Ele que tem esse poder de transformar a nossa vida por completo. Nós sabemos de grande história de um homem chamado José, que quando seus 2 filhos, ou melhor dizendo, quando José foi se apresentar para Jacó, levou os 2 filhos, Efraim e Manassés, e quando chegou na frente de José para ser abençoado, José cruzou os braços e colocou a sua mão direita na cabeça de Efraim e a sua mão esquerda na cabeça de Manassés. José disse: meu pai, isso está errado, o senhor não está enxergando mais, os seus olhos já está obscuro por causa da sua velhice, não está enxergando mais. O senhor colocou a sua mão direita na cabeça de Manassés, a sua mão direita o Senhor colocou na cabeça de Efraim, e a sua mão esquerda colocasse na cabeça de Manassés. O primogênito, meu pai, é Manassés, e o segundo filho é Efraim. E por que é que o Senhor está mudando? O pai disse: meu filho, eu sou José, eu sou Jacó, melhor dizendo, e só que tem um porém, meu filho, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, Ele está dizendo que Manassés vai ser o teu filho completamente abençoado, é o teu primogênito, vai ser abençoado. Mas eu cruzei os braços e coloquei a minha mão direita na cabeça deste homem chamado Efraim, porque é este que Deus vai abençoar. Quando Deus quer abençoar, Deus muda a história, Deus muda a forma, Deus muda a maneira, Deus muda o jeito, Deus muda tudo para transformar
transformar a vida por completo. Às vezes nós não enxergamos muitas coisas que estão além da nossa vista, mas uma coisa é certa: quando o homem chamado Jesus está no caminho, quando o homem chamado Jesus está no lado certo da nossa vida, tudo vai dar certo, tudo vai ser perfeito, porque Ele não erra. Ele sabe que a tua história pode ser mudada esta noite. E vai ser, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o homem chamado Jesus vai transformar as coisas da tua vida esta noite. Não é por um acaso não que você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra é linda, é perfeita, é pura, é santa. Ele está falando com você esta noite, que um homem era cego de nascença, e os discípulos ficaram completamente preocupados com Jesus. Chegaram para Jesus e disseram: meu Deus, olhe meu mestre, como que é este negócio? Quem que pecou? Este homem está pagando pelo seu pecado. Será que é por causa do seu pecado que ele nasceu cego? Por causa que seu pai pecou, por isso que ele é cego? Jesus disse: não, não é por causa desse negócio não. Ele só é cego para que o Filho do Homem seja glorificado na tua vida. Talvez você tenha um grande problema que você está enfrentando, que você não entende muitas vezes. Você diz: mas e por quê? Se eu sou uma pessoa boa, por que as coisas acontecem desta maneira na minha vida? E você fica preocupado. Eu quero profetizar para você esta noite, que quando o homem chamado Jesus tem um plano em nossa vida, muitas vezes as coisas parecem que vão dar errado, parece que as coisas não se encaixam, parece que as coisas estão dando errado, parece, mas quando Jesus está em nossa vida, Ele transforma, Ele muda, Ele faz algo tão lindo e perfeito, para mostrar que o plano de salvação em nossa vida é tão lindo diante de Deus. O homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus, a Bíblia diz que um dia este homem chamado Jesus parou em um poço, estava com sede, e quando ele pediu para uma mulher, quero para tirar água, que a mulher tinha um cântaro para tirar água, Jesus não tinha. A mulher orou para Jesus e disse: mas como, sendo eu cananeia, não há comunhão entre nós, como que você pede para água para tomar? Jesus disse: não, mulher, é que eu preciso que tu me dê água para beber. Jesus olhou para cá e a mulher disse: não, eu não posso. A mulher disse: eu não posso te dar água, porque não há comunhão entre mim e ti. Jesus disse: então vai lá e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus olhou para ela: tu disseste bem, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora ainda não é teu. Só que tem um porém, eu quero que tu me dê água. A mulher disse: então, como que é que tu sabes? Tu és por acaso um profeta? Como que tu sabe que eu tive 5 maridos? Jesus disse: mas se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pedirias água e eu te daria uma água tão forte que tu tomaria e saltaria para a vida eterna. Aquela mulher ficou completamente preocupada quando Jesus começou a falar para a vida dela. Mas também Jesus fala para a tua vida esta noite, que Ele tem solução para o teu problema, Ele tem algo lindo para o teu problema, Ele quer resolver todos os teus problemas por completo, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Glória a Deus, aleluias. Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. Nossos problemas muitas vezes são tão grandes e tão graves, e nós podemos colocar a nossa enfermidade muitas vezes na mão do médico, e o médico faz os diagnósticos, e de repente ele disse: olha, teu problema é grave. E nós colocamos na mão de Jesus, e sabemos que somente Ele que é a solução do nosso problema, somente Ele que é a solução do nosso problema, diante dessa pandemia que estamos passando, tanta preocupação,
tanta preocupação, aonde os pastores, os reverendos, os bispos, os apóstolos estão preocupados, até nas suas igrejas eles usam álcool gel, usam tantas coisas, máscaras e tantas preocupações por causa dessa pandemia que estamos enfrentando. Tanta preocupação com a pandemia, tanta preocupação com os seus fiéis, tanta preocupação com tantas coisas que estamos enfrentando, mas nós sabemos, nós temos que colocar o homem chamado Jesus na frente de tudo que nós temos, de tudo que nós possuímos, de todos os nossos negócios, porque sabemos que se Ele estiver na frente, as coisas vão dar certo, as coisas vão caminhar de passos largos para a perfeição, quando o homem chamado Jesus estiver em nosso caminho. Quando o homem chamado Jesus estiver nos negócios, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Nós conhecemos uma história de um rei que estava preparando as bodas do seu filho. E quando estava tudo preparado, tudo pronto, ele mandou os seus servos procurarem pessoas para virem à festa. E ele procurou 3 classes de pessoas. E quando as pessoas foram convidadas, primeiramente as pessoas disseram: olhe, eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-lo, eu rogo que me dê por excusado, que eu não posso ir à festa. Pessoas ricas que possuíram bens, possuíam campo, possuíram seus bens, e diziam: olha, eu não vou na festa porque eu preciso experimentar o bem que eu possuo. De repente, as outras pessoas disseram: olha, eu casei, eu estou em lua de mel, eu não posso ir na festa, rogo-te que me dê por excusado. E as pessoas começaram a dar tantas coisas, dizer: olha, eu não posso ir na festa. E de repente aquele homem voltou, e aquele mordomo disse para o rei: olha, as pessoas que foram convidados, os ramos naturais rejeitaram por completo, não querem ir na festa. O rei disse: então vamos fazer diferente, você vai pelas ruas e valados e trazer todas as pessoas completamente diferentes. Traga os pobres, traga os aleijados, traga os mancos, traga todas as pessoas que têm deficiência física, mental, traga todo esse tipo de pessoa, traga os cegos, para que eu quero que a minha casa se encha. E o rei disse esta palavra, e a pessoa foi pelas ruas, pelos valados, e trouxe as pessoas, e de repente aquele aleijado estava caminhando, e alguém que ia parar aquele aleijado diz: mas homem, como que você está caminhando? Você é aleijado, está sendo levado por outras pessoas. Aonde que você vai, homem? Você está numa maca, levado por outras pessoas. Aonde que você está indo? Ele disse: olha, eu não posso nem te falar, porque eu estou preocupado, porque o rei disse que era para mim ir na festa, que ele está me convidando. E aquela pessoa diz: não, mas você é aleijado, você vai fazer feio naquela festa. Ele diz: não vou fazer não, porque o rei disse que quando eu chegar lá, todo meu problema físico vai ser completamente curado quando eu chegar na festa diante do rei que me convidou. De repente vinha um cego, porque o cego não tinha visão, mas tinha perna para caminhar. Ele estava caminhando, e as pessoas queriam parar ele, diziam: homem, onde que você está indo? Ele disse: eu estou indo na festa que o rei convidou para ir, na festa das bodas do seu filho. Ele disse: mas rapaz, você é cego, como que você vai chegar na festa lá? Eles vão colocar você lá atrás, as pessoas vão te humilhar, porque você está na festa e você é cego. Ele disse: não, o rei mandou escrever uma carta para mim, e na carta estava escrito que quando eu chegar lá naquela festa, eu não vou ser cego não, porque eu vou ser como ele é, eu vou ser completamente perfeito, porque o rei que me convidou, ele disse que toda a minha cegueira vai ser curado quando eu chegar na festa das bodas do seu filho que me convidou. Glória a Deus, aleluia.
E as pessoas que vinham vindo na festa, de repente, vinha um coxo. O coxo, ele estava caminhando completamente torto. Mas a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus descreveu, que aquele que manqueja, que não se desvie, antes procure ser sarado. E aquele homem, ele enxergava, ele tinha suas pernas, eram tortas, era coxo, ele estava caminhando tudo torto, e as pessoas diziam, olhe coxo, porque as pessoas eram faladas, eram pronunciadas diante da sua descriminalidade, daquilo que a pessoa possuía. Se era aleijado, era chamado de aleijado. Se era deficiente físico, era chamado pela deficiência que tinha. E como o homem era coxo, eles não chamavam pelo nome, chamavam para ele de coxo. Diziam, olha coxo, onde que você vai indo? Desse jeito tudo torto. Eles, eu estou indo na festa que o rei me convidou, para a festa das bodas do seu filho, porque quando o seu filho me convidou para ir na festa, ele disse que quando eu chegasse lá, e eu ficar completamente curado, que essas minhas pernas que são tortas, ia ser curado quando eu chegasse diante dele. Todo o nosso problema, toda a nossa deficiência, seja física, seja mental, seja espiritual, seja qual for o problema, qual for a luta, qual for a crise, qual for o problema que estamos enfrentando, o Rei, o Deus Todo-Poderoso, está preparando uma festa, as bodas do Cordeiro do seu Filho Jesus Cristo, e através da sua palavra Ele nos diz, nos convida para esta festa. Não tem problema, não tem crise não, que quando nós chegamos lá, nós somos pobres, muitas vezes não temos nenhuma roupa boa para vestir, mas quando chegar lá, a Bíblia diz que o nosso corpo mortal será revestido para a imortalidade, o nosso corpo corruptível será revestido pela incorruptibilidade, novo corpo, novo nome, corpo glorificado, vestes brancas, tudo completamente transformado, quando chegarmos na festa das bodas do Cordeiro, na festa do Deus Todo-Poderoso, que Ele convidou, na festa do seu Filho Jesus Cristo. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, esta é a palavra que Deus nos confiou para falar para você esta noite. Esta é a palavra perfeita que Deus tem colocado em nossos corações para falar para você esta noite. A nossa intenção é que Deus continue falando com você, através de sonho, de visão, de revelação, que Deus fale com a tua vida, Deus abençoe os teus negócios. A nossa maior intenção é que Deus venha te abençoar, guardar e te proteger. Nós temos falado que nós somos convidados de honra, e estamos fazendo um convite para você também, para a festa de Deus, que Deus, através da Bíblia Sagrada, diz que nós somos convidados para a festa do seu Filho Jesus Cristo, a bodas do Cordeiro, e temos certeza que isto não é mentira, é completamente real, que está escrito na Escritura Sagrada. Há 2879 referências que a Bíblia categoricamente anuncia que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para levarmos, para descansarmos das lutas, das tristezas, do sofrimento que passamos nesta terra, e a darmos a Deus para nunca mais termos sofrimento nesta terra. Nós te convidamos, você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua pobre alma, porque somente Deus, que é o caminho, somente Jesus Cristo é o caminho. Ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus Cristo é o que é o caminho da salvação. Em nome de Jesus entregamos esta palavra. Mas sabemos que Deus
vai continuar falando com a tua vida, Deus vai continuar falando através deste ministério, desta obra, porque a obra é de Deus. Nós sabemos que esta obra não é mão de homens, não, para que seja desfeita. Nós queremos que Deus venha abençoar as pessoas que de bom grado abriram esta porta, para que este evangelho seja pregado, tanto em Salete e pelo YouTube seja pregado por outras cidades, talvez por outras nações, por outros lugares, porque Deus, através de redes sociais, tem falado, através da sua palavra, e sabemos que Deus continua falando, Deus continua pronunciando, porque está escrito na Escritura Sagrada, que quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim, então virá o fim do problema, então virá o fim de toda luta, então virá o fim de todas as crises, então virá o fim de tudo aquilo que nós muitas vezes enfrentamos nesta terra. Quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, quando este evangelho for pregado a toda criatura, em nome de Jesus. E os nossos agradecimentos vai para todos vocês. Nós vamos orar por tua vida esta noite, na intenção que Deus venha alcançar a tua vida por completo. Seja qual for o teu problema, Deus é a solução do teu problema. Vamos orar por tua vida agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos que seja abençoado todos os lares de Salete, região e todos os lugares que este evangelho está sendo alcançado esta noite, porque meu Deus, o Senhor Jesus Cristo tem falado na sua oração sacerdotal, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo como tu no mundo não é. Nós pedimos, ó Deus amado, que tu venhas abençoar, porque nós estamos no mundo, ó Deus, mas nós não somos do mundo, conforme a tua palavra. Venha alcançar a cada vida, a cada coração, a cada pessoa, as pessoas, meu Deus amado, tanto da ordem judicial, da ordem financeira, da ordem política desta cidade e região, que tu venha abençoar a prefeita desta cidade, meu Deus amado, que a Solange seja abençoado, os vereadores sejam abençoados, os pastores, tanto de Salete como das regiões, sejam abençoados, que todas as crianças, todas as pessoas que estão com problema de coronavírus, nós o repreendemos toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos dizer o tema de Salete e região, segundo é sempre falado, fiel é Deus, gratidão a ti. Salete e região é do Senhor Jesus Cristo, amém.